Bem-vindo ao Espiritualidade AMP. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a Quaresma. Como esse período espiritual, de certa forma, ajuda você a transformar sua vida. Aproveita, fica com a gente até o final, pois esse conteúdo está libertador. Eu nunca fui uma pessoa que levava a Quaresma a sério. Para mim, sempre foi apenas uma tradição, algo que os mais religiosos faziam. Um período de jejum e orações que, no fundo, nunca parecia fazer sentido. Eu via pessoas abrindo mão de carne, doces, redes sociais, e me perguntava, o que isso realmente muda? Mas dessa vez, algo dentro de mim estava diferente. Eu sentia um peso estranho nos ombros, como se tivesse há muito tempo carregando um cansaço invisível. Era muito difícil de explicar. Meu corpo estava bem, minha vida estava no lugar, mas algo estava faltando na minha vida. Algo que eu não conseguia explicar. Foi então que, numa noite qualquer, mexendo no celular sem rumo, me deparei com uma frase que parecia falar diretamente comigo. A Quaresma não é sobre o que você deixa de comer, é sobre o que você começa a sentir. Algo dentro de mim se acendeu. E se eu tentasse? Não do jeito automático que eu via os outros fazendo, mas de um jeito diferente, verdadeiro. E assim, sem pensar muito, tomei minha decisão. Durante os próximos 40 dias, eu abriria mão não só de coisas materiais, mas de tudo o que me afastava de mim mesmo. Silêncio, reflexão, abstinência, não apenas de comida, mas de distrações. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquele simples compromisso comigo mesmo iria transformar completamente a forma como eu enxergava a vida. Eu só não esperava que o primeiro desafio surgisse tão rápido. O primeiro dia parecia fácil, apenas mais uma decisão, como tantas outras que já tomei na vida. Acordei, respirei fundo e pela primeira vez em muito tempo, comecei o dia sem pegar o celular. Sem notificações, sem barulho, sem distrações. Apenas eu e o silêncio. No começo, parecia libertador. Mas, conforme as horas passaram, o silêncio começou a se tornar algo estranho. Ele não era apenas a ausência de som, mas a presença de algo mais profundo. Algo que eu não sabia como lidar. De repente, me vi frente a frente comigo mesmo. E eu não gostei do que encontrei. Minha mente estava inquieta. Pensamentos surgiam como se estivessem esperando há anos para serem ouvidos. Dúvidas, lembranças, inseguranças. Eu percebi o quanto estava acostumado a fugir do barulho externo, das telas, das conversas vazias. Tudo isso, na verdade, me protegia de olhar para dentro. No fim do primeiro dia, uma inquietação tomou conta de mim. A sensação de vazio, que eu sempre mascarava com distrações, agora estava escancarada. Mas junto com ela, havia uma pergunta insistente. E se esse silêncio for o caminho para encontrar algo que eu sempre procurei? Eu queria desistir. Mas algo dentro de mim falava mais alto. Continue. Naquela noite, antes de cair no sono, fiz a minha primeira oração sincera em muito tempo. Sem palavras decoradas. Sem pedidos mecânicos. Apenas um pensamento que saiu direto do coração. Se há algo para ser ouvido nesse silêncio, que eu tenha coragem de escutar. Mal sabia eu que, a partir daquele momento, minha jornada realmente começaria. Os dias seguintes trouxeram algo que eu não esperava. Um espelho invisível. Sem distrações, comecei a enxergar padrões que sempre estiveram ali, mas que eu nunca havia notado de verdade. Pequenas reações automáticas. Fugas disfarçadas de hábitos inocentes. Por exemplo, percebi que sempre que algo me incomodava, minha primeira reação era pegar o celular. Qualquer coisa servia para me distrair de mim mesmo, como rolar a timeline, ver vídeos curtos, até ler notícias que não me interessavam de verdade. Eu estava programado para evitar o desconforto. Sem essa válvula de escape, percebi outro padrão: a irritação. Eu me sentia mais impaciente e intolerante, como se tudo estivesse me provocando. Mas a verdade é que as coisas não tinham mudado. Eu apenas estava finalmente sentindo tudo o que antes tentava ignorar. Foi um choque perceber o quanto eu dependia de distrações para não encarar a minha própria mente. Uma noite, sentado na sala, me peguei inquieto.
sem saber o que fazer. Senti uma angústia estranha, um vazio quase físico no peito. Era desconfortável, mas ao invés de tentar fugir, decidi apenas sentir. Fechei os olhos e fiquei ali, deixando a sensação se expandir. No começo, foi difícil. Mas então, algo mudou. O desconforto começou a se dissolver, como se nunca tivesse sido tão grande quanto eu imaginava. Foi ali que percebi: a maioria dos nossos medos não está no que sentimos, mas na tentativa de fugir do que sentimos. Esse pensamento me acompanhou pelo resto da noite. Será que eu estava pronto para encarar tudo o que ainda viria? Eu não sabia, mas uma coisa era certa: não havia mais volta. Na segunda semana, algo começou a acontecer. Eu já estava me acostumando com o silêncio, mas agora surgia outro tipo de desconforto. A tentação de voltar aos velhos hábitos. A cada dia que passava, minha mente encontrava desculpas para quebrar o compromisso. Só um vídeo curto, só uma olhada nas redes, só um pouco. Era engraçado como minha própria mente tentava me sabotar. Eu justificava tudo como se fosse algo inofensivo, mas no fundo sabia que não era sobre o celular ou a distração em si. Era sobre minha resistência à transformação. O que me assustava não era a tentação, mas perceber como eu estava acostumado a me perder no automático. Como eu poderia querer mudança se eu mesmo buscava formas de escapar dela? Foi nesse momento que a dúvida bateu forte. Será que isso realmente fazia sentido? Eu olhava para as pessoas ao meu redor vivendo normalmente, sem se preocupar com nada disso. Será que eu estava exagerando? Será que a Quaresma não era apenas um ritual vazio? Algo que eu estava romantizando demais? Naquela noite, me sentei na beira da cama e, sem perceber, fiz algo que não fazia há anos. Uma oração sincera. Deus, eu não sei se estou no caminho certo. Eu não sei se isso tudo faz sentido. Mas se faz, me dê um sinal, por favor. O silêncio preencheu o quarto. Nenhuma voz vinda do céu, nenhum milagre. Apenas um silêncio profundo, mas diferente de antes. Era um silêncio acolhedor. Um silêncio que dizia: continue. Foi a primeira vez que percebi que as respostas nem sempre vêm em palavras. Às vezes vêm na paz que sentimos quando estamos no caminho certo. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Na terceira semana, algo dentro de mim começou a mudar. As tentações ainda estavam ali, mas agora eu as via com outros olhos. Elas não eram mais tão fortes quanto antes. Eu percebi que a fome de distração não era real. Era apenas um hábito, uma resposta automática que eu estava, pouco a pouco, me desprogramando. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu numa noite comum. Uma noite que começou como qualquer outra e terminou como uma das mais marcantes da minha vida. Eu estava sentado na varanda, olhando para o céu. Não havia nada de especial no momento. Nenhuma música, nenhuma vela acesa, nenhuma atmosfera mística. Apenas eu e o vento leve da noite. E então, sem motivo aparente, senti algo diferente. Era uma sensação que não vinha da mente, nem do corpo. Vinha de um lugar mais profundo. Uma paz inexplicável, como se, por um breve instante, eu não precisasse de mais nada. Como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Era como se alguém tivesse sussurrado dentro de mim: você está no caminho certo. Naquele momento, percebi algo poderoso. As respostas que passamos a vida procurando não estão do lado de fora. Elas estão dentro, esperando o momento certo para serem sentidas. Eu queria segurar aquela sensação para sempre. Mas ela veio e foi como uma brisa leve, rápida, mas inesquecível. E, então, entendi. A Quaresma não era sobre aguentar 40 dias sem algo. Era sobre abrir espaço para sentir o que sempre esteve ali. Naquela noite, eu dormi diferente. Não porque algo fora de mim havia mudado, mas porque pela primeira vez, eu estava mudando por dentro. Depois daquela noite, algo mudou na forma como eu encarava os dias. A Quaresma deixou de ser um esforço, uma obrigação, e passou a ser um estado de consciência. Eu comecei a notar as pequenas coisas, o jeito como o sol entrava pela janela de manhã, o barulho do vento nas árvores, o som da minha própria respiração, coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca havia realmente percebido.
Era como se eu estivesse acordando para a vida de um jeito novo. No trabalho, percebi que estava mais paciente. Antes, qualquer atraso ou problema me irritava, mas agora, simplesmente não parecia tão grande. Eu respirava fundo, olhava a situação de fora e percebia que muito do que me afetava antes era apenas minha própria impaciência falando. As conversas também mudaram. Eu passei a ouvir as pessoas de verdade, sem pensar no que responderia depois. E curiosamente, elas começaram a notar: você está diferente. Alguém me disse um dia, e eu estava. Mas não porque algo externo havia mudado, e sim porque, pela primeira vez, eu estava presente. Mas junto com essa nova paz, veio também um pensamento inquietante. Se apenas algumas semanas de silêncio e reflexão puderam me transformar assim, o que mais eu poderia descobrir se continuasse? A Quaresma ainda não tinha acabado, e eu sentia que o maior teste ainda estava por vir. A última semana da Quaresma chegou com um peso diferente. Eu já estava mais consciente e mais presente. Mas a vida tem um jeito curioso de testar a gente, justamente quando achamos que já aprendemos tudo. Foi num dia aparentemente comum. Tudo estava indo bem, até que, de repente, uma situação inesperada me tirou do sério. Uma discussão, uma palavra mal colocada, uma reação automática que veio antes mesmo que eu pudesse pensar. Senti a raiva subir como uma onda. Meus velhos instintos voltaram com força. Aquele desejo de responder no mesmo tom, querendo me defender e de me justificar. Por alguns segundos, eu esqueci tudo o que tinha aprendido. Meu corpo inteiro queria reagir. Mas então, no meio do turbilhão, algo aconteceu. Uma pausa. Era sutil, quase imperceptível, mas diferente de antes. Eu percebi a escolha que estava diante de mim. Eu poderia agir como sempre, ou poderia fazer algo novo. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e escolhi o silêncio. O conflito ainda estava ali. A pessoa diante de mim ainda esperava uma resposta. Mas, por dentro, algo havia mudado. A raiva passou. Não porque eu a reprimi, mas porque, pela primeira vez, eu não a alimentei. E naquele instante, entendi o que talvez seja o maior ensinamento da Quaresma. A verdadeira transformação não acontece quando tudo está calmo. Acontece quando escolhemos agir diferente, mesmo quando tudo dentro de nós quer reagir igual. Aquela noite foi uma vitória silenciosa. Ninguém percebeu. Ninguém aplaudiu. Mas dentro de mim, eu sabia. Eu não era mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Os 40 dias haviam passado. A Páscoa se aproximava, e com ela, a sensação de que um ciclo estava se fechando. Mas ao contrário do que imaginei no início, não senti que algo estava terminando. Senti que algo novo estava começando. Eu olhei para trás e vi a jornada que percorri. O silêncio que no começo era desconfortável, agora era um refúgio. As distrações que antes pareciam indispensáveis, agora não tinham mais tanto peso. E o mais importante, eu aprendi a ouvir. Ouvir a mim mesmo. Ouvir a vida. Ouvir Deus, não em palavras ou sinais milagrosos, mas no simples ato de estar presente. Naquela manhã, saí para caminhar. O mundo ao meu redor parecia o mesmo, mas eu sabia que algo dentro de mim estava diferente. Eu carregava menos peso, menos pressa, menos ruído. A Quaresma me ensinou algo que nunca li em livros ou ouvi em sermões. Não se trata apenas de renunciar coisas externas, mas de esvaziar o que nos impede de enxergar a verdade que sempre esteve ali. Muitas pessoas olham para esse período como um sacrifício, uma privação. Mas agora, eu via de outro jeito. Era um presente. Eu não sabia o que viria depois, quais desafios ainda enfrentaria, mas sabia que a partir daquele momento, eu não precisaria fugir do silêncio. Eu estava pronto para ouvir. E talvez, apenas talvez, a verdadeira transformação começa quando a gente para de procurar e simplesmente se permite estar